eu convido para me acompanhar aqui o colega Jordário e aproveito, inclusive, para já fazer um agradecimento a toda a nossa equipe da SAI, que está no bastidor. A gente não faz nada sozinho, hoje a gente não está com a equipe completa, mas em meu nome, em nome da Alexandra e de toda a CPA, a gente gostaria de agradecer aqui, então, ao Jordário, a Gisele, a Claudete, a Amanda e a Ronise, que estão nos amparando aqui no bastidor para que tudo corra da melhor forma possível durante a semana de avaliação. Hoje vocês conheceram alguns dos nossos colegas da CPA, irão conhecer os demais ao longo da semana. Bom, passamos então para uma apresentação aqui da nova interface da avaliação para 2022/1. Então, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre o que levou a motivação e como que foi o método para nós trabalharmos com esse material. Bom, a ideia, então, de nós fazermos uma nova interface de avaliação, ela veio muito das reclamações e críticas que nós estamos recebendo, tanto de professores quanto de alunos, ao longo dos últimos, pelo menos, 5 anos. A gente poderia até trabalhar dentro de uma série histórica maior, porque, como a gente comentou com vocês lá no início da tarde, a avaliação da URGS, ela já é uma avaliação bastante consolidada e bastante antiga. Mas se nós pegarmos uma análise temporal dos últimos 5 anos, nós temos observado que a grande parte das críticas, elas versam sobre o tamanho do instrumento. Então, muitas críticas dizendo, olha, são muitas questões para preencher, é muito difícil preencher, isso tanto do ponto de vista de alunos quanto de professores. Nós também recebemos críticas, como eu comentei com vocês, em relação às questões sobre extensão. Também recebemos críticas a respeito das ações das ações que são oriundas daquelas reclamações ou daqueles comentários. Bom, então nós acreditamos que nesse momento de retorno ao presencial, né, em que nós ainda estamos passando por fortes mudanças, seria o momento ideal para pensarmos numa nova interface de avaliação. Começando pela graduação, que é o nosso carro-chefe, mas a ideia é que essa mesma interface seja aplicada para a pós-graduação, num futuro breve, e na sequência para a extensão, que nós já temos, então, um instrumento de avaliação para a extensão também desenvolvido. Bom, então, a partir disso, a CPA, concordando que este era um momento para nós pensarmos nessa mudança do nosso padrão de avaliação, se instituiu alguns métodos. Para esse método, inclusive, eu já gostaria de agradecer a professora Denise Bandeira, que é do Instituto de Psicologia, trabalha na área de psicometria e é membro da CPA, e também agradecer ao professor Christian Zanon, que também trabalha nessa área de psicometria. Foram duas figuras, dois elementos muito importantes na colaboração para essa mudança. Bom, então, brevemente, como que nós estamos propondo esse novo instrumento? Posteriormente, o Jordário vai mostrar para vocês o ambiente de desenvolvimento. Então, realmente, aqui a ideia é de apresentar o protótipo, realmente o nosso layout inicial de trabalho. Bom, a partir de todas essas críticas coletadas ao longo dos anos nos instrumentos de avaliação, a CPA, então, trabalhou longamente na construção de grandes blocos de interesse para a graduação. Então, quais seriam os objetivos do instrumento e quais blocos seriam capazes de atender a estes objetivos? O que seria um bloco ou uma área de interesse do instrumento? A prática docente, a atividade de ensino, a autoavaliação discente, enfim, uma macroestrutura. E a partir dessa macroestrutura, nós conseguimos desenvolver questões com dois objetivos bastante claros para essas questões. A redação precisaria ser extremamente enxuta. Então, nós tínhamos um foco de reduzir o tamanho do instrumento, então chegamos a 13 questões, e essa redução, não apenas do instrumento, mas da redução da questão, né, do número de palavras
em cada questão, objetivando que a questão fosse o mais simples, o mais clara, o mais objetiva possível, para que tanto o aluno quanto o professor olhasse para a questão e imediatamente conseguisse identificar o que deveria ser respondido, o que estava sendo perguntado. Na sequência, então, desse processo, nós encaminhamos esse instrumento para a área de psicometria. Então, por que nós encaminhamos para a área de psicometria aqui da URGS? Para que os termos ou as questões fossem neutralizados dentro de um processo que se chama neutralização de itens. E aqui os colegas da psicologia, por favor, fiquem à vontade para me interromper a qualquer minuto, se eu não estiver sendo absolutamente coerente aqui no que estou dizendo a respeito da neutralização. Essa neutralização de itens faz com que as questões não tenham um viés nem positivo nem negativo. A questão ela precisa ser neutra, para que ela não induza o respondente a dizer, não, a disciplina é maravilhosa ou a disciplina é péssima. Esse viés a gente não quer. A gente quer uma questão que seja absolutamente neutra, para que a resposta seja o mais fidedigna possível. Bom, depois desses 3 passos, a CPA observa, analisa novamente o instrumento e envia esse instrumento para um setor de interesse. No caso da graduação, o instrumento foi enviado para a Câmara de Graduação e para a Pró-Reitoria de Graduação. No caso da pós-graduação, nós iremos enviar para a ProPG, para o Fórum da pós-graduação. Então, o instrumento, quando nós consideramos que ele está praticamente completo, nós enviamos para um setor de interesse, para que esse setor, né, que trabalha, que é o chão de fábrica dessa área, realmente nos diga se o que nós estamos propondo é viável e, principalmente, se as respostas que ali vão ser coletadas vão nos dar uma dimensão real do que está acontecendo dentro daquela área na universidade. E depois que nós recebemos, então, esse retorno, tanto da Câmara quanto da Prograde, aqui eu agradeço aos colegas, da Cíntia, ao Leandro, professor Neto, que também é nosso colega na CPA, nos deu também um retorno pela Câmara, nós fizemos uma nova análise pela CPA e aí sim nós vamos, então, para a apresentação do instrumento. Eu vou passar a palavra para o Jordário, mas eu queria que vocês atentassem na fala do Jordário para 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é a mudança na escala. Então, nós estamos passando de uma escala de 1 a 5 para uma escala de 0 a 10. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa escala. E também para que vocês atentassem para as questões, o quanto as questões reduziram. O professor Christian Zanon, que foi um parceiro fundamental para esse trabalho, está aqui conosco. Muito obrigada, Christian, pela presença. Passo a palavra para o Jordário. Tens a palavra, Jordário, fica à vontade. Uma boa tarde a todos e todas. Esse foi um esforço muito grande que a CPA fez no sentido de reformular esses instrumentos. Já havia um trabalho nesse sentido na pós-graduação, que vai ser retomado, mas foi um esforço muito grande mesmo no sentido de analisar tudo que já tinha sido feito em termos de graduação. Foram revisadas todas as questões já dos últimos anos que foram aplicadas, até porque a gente tinha um instrumento ali até 2019-2. Esse instrumento foi adaptado em razão do período remoto emergencial e agora a gente está retomando ao presencial, então a gente precisava de um novo instrumento. Então foi feito todo um grande esforço no sentido de revisar todo o instrumento conforme a professora Soraya comentou, elencando essas categorias que precisam ser avaliadas, tanto para avaliação docente quanto para autoavaliação. Esse trabalho junto com o pessoal da psicologia e também esse encaminhamento dos instrumentos para as instâncias que podem nos dar um bom feedback, realmente nos deram um bom feedback para que a gente pudesse melhorar ele. E aí, nesse caminho, nós da parte técnica também tentamos ajustar um pouquinho ele em termos de implementação, em termos de visualização, no sentido de facilitar um pouquinho a avaliação por parte do aluno e por parte do professor também, considerando tudo aquilo que eles já vinham mencionando no próprio espaço aberto. Então, uma grande alteração foi a escala, justamente,
e também um pouco da visualização que eu vou passar para vocês agora. Eu vou fechar minha câmera agora, porque eu vou fazer um compartilhamento de tela. Deve demorar uns segundinhos, mas eu já vou carregar esse protótipo para vocês. Enquanto o Jordário faz o carregamento, eu peço aos colegas que, à medida que o trabalho for apresentado, por favor, fiquem à vontade para se inscreverem ou para manifestarem as suas dúvidas no chat. Obrigada. Bom, então aqui eu acho que vocês já estão conseguindo visualizar, né? E, assim, para mostrar um pouco da alteração desse questionário, eu preferi começar mostrando um pouquinho do questionário antigo. Tá? Agora a gente já pode chamar ele de antigo, né? Então a gente já tem esse é o questionário do aluno de graduação, aplicado agora no período do EIRE. Ele está num ambiente de desenvolvimento com dados muito antigos, não reflete em nada o que a gente tem na realidade, apenas para fins de apresentar esse protótipo para vocês. Então, só passando brevemente no nosso questionário antigo, a gente tem por padrão a apresentação do objetivo do instrumento, aqui em cima, depois das instruções para essa avaliação, para esse preenchimento, e a nossa escala, a apresentação da nossa escala, que era então de 1 a 5, uma escala de concordância, de 1 a 5, de discordo totalmente até concordo totalmente. Depois algumas instruções e depois nós apresentávamos as afirmativas divididas em blocos. Então aqui no EIRE nós tínhamos a avaliação do professor, a avaliação técnica, a avaliação do curso e a avaliação da monitoria, tutoria. Então, a gente tinha as afirmações aqui e para o aluno fazer a avaliação, ele selecionava um item desses e então era apresentado para o aluno as atividades de ensino cursadas no semestre com o respectivo professor ministrante. E aí, então, para essa afirmação, ele fazia o grau de concordância, atribuía o grau de concordância dele numa régua de 1 a 5. Então, ele precisava visualizar essa régua da nota 1 até a nota 5, ou atribuir o não se aplica aqui ao lado. E atribuindo essa nota, esse grau de concordância, ou marcando não se aplica, ele habilitava o comentário por questão. Isso que foi muito falado aí nas apresentações, esse é o comentário por questão. Então, ele fazia um comentário aqui para esse item de avaliação, para essa afirmação, nesse bloco, para esse professor e essa atividade de ensino. Ele comenta sobre essa nota que ele atribuiu. E aí, então, depois de avaliado esse conjunto, ele passa para a próxima afirmação, e aí, novamente, são apresentados os professores ministrantes para as atividades de ensino cursadas naquele semestre. E assim, para todas as questões do bloco do professor. Então, a gente tem uma redação um pouco maior aqui, são afirmações um pouco extensas até. E depois, então, a gente tem para os próximos blocos a avaliação voltada à atividade de ensino. Então, por exemplo, no bloco avaliação técnica, tem a afirmação e aí ele atribui uma nota na régua para aquele item, para cada atividade de ensino, podendo também fazer o comentário que é opcional. Ao final do questionário, ele tem ainda um espaço aberto. Esse espaço aberto é por atividade de ensino, então ele pode clicar aqui e fazer comentários a respeito daquela atividade de ensino. Esse é o nosso questionário até o semestre 2021/2. O que a gente está mudando agora? Deixa eu subir aqui e abrir um novo questionário. A gente continua apresentando o objetivo do instrumento e algumas instruções de preenchimento, e agora a gente muda a escala. Como a professora Soraya comentou, a escala agora, que era aqui de 1 a 5, ela passa a ser de 0 a 10, continuando a opção do não se aplica. Além disso, a escala muda de elemento, que a gente tinha um elemento, uma régua, né, onde ele desliza até chegar à nota que ele quer, e agora ele tem botões que ele seleciona para atribuir a nota que ele deseja. Da mesma forma, ele continua tendo a opção para comentar, sempre que ele avaliar qualquer item,
habilita aqui o comentário, e ele clica aqui e faz o comentário para cada item de avaliação. Também, como a professora Soraya já falou aqui, a redação muda, né, de cada item. Agora, antes a gente tinha um grau de concordância, então a gente tinha uma afirmação e atribuía um grau de concordância para aquela afirmação. Agora a gente tem, o aluno atribui uma nota. Então, para cada item desse de avaliação, ele atribui uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o professor cumpriu o plano de ensino adaptado a ele, agora a gente tem cumprimento do plano de ensino. Então, a gente tem agora um número menor de questões, tá? Que a gente tem 13 questões, e a gente tem também uma redação menor para cada uma delas. O que muda também, vocês já devem ter percebido. Aqui a gente apresenta no formato antigo, para cada afirmação. A gente apresenta as afirmações aqui, e para cada uma delas, ao clicar, o aluno, então, tem as atividades de ensino e os docentes para avaliação. Então, ele precisa percorrer, aqui eu tenho um cenário de teste com um aluno com 3 atividades de ensino. Ele pode ter mais do que isso, ou mais professores ministrantes para cada atividade de ensino. Ele precisa fazer um conjunto de avaliações para cada item. Depois, para o próximo item, ele passa novamente por todas as disciplinas e atividades de ensino. E assim para cada um. Aqui a gente apresenta por atividade de ensino. Então, ele vai avaliar tudo o que for preciso para essa atividade de ensino que está nesse conjunto aqui. Então, ele tem esse professor com 10 itens de avaliação. Então, ele vai avaliar esse professor aqui com essa escala. Após a avaliação do professor, ele faz uma autoavaliação com 3 itens para aquela atividade de ensino. E, ao final, ele faz o comentário no espaço aberto para aquela atividade de ensino. Aqui eu vou fechar, para vocês, acho que fica mais claro a organização. Aqui a gente tinha os itens do questionário. Vou fechar aqui. E agora a gente tem as atividades de ensino. E tudo está organizado dentro da atividade. A gente entende que fica melhor assim, porque ele passa uma vez só pela atividade de ensino, fazendo toda a avaliação que ele precisa, tanto do professor, quanto sua autoavaliação, quanto o comentário no espaço aberto. Além disso, ele tem também, colocamos nesse instrumento um espaço aberto ao final do instrumento. Então, ele pode fazer qualquer comentário que não esteja relacionado ao que ele avaliou acima. Principalmente aqui, a nossa ideia é buscar um feedback sobre a própria aplicação desse instrumento e o que ele está achando da avaliação dessa forma. Então, essas foram as principais mudanças que a gente propôs para essa aplicação. Então, a mudança de escala, que muito se reclamava daquele elemento, principalmente, que a gente tinha da escala. Então, a escala mudou, agora ela passa a ser com botões, fica um pouco melhor para avaliação, fica tudo em linha e entendemos que fica um pouquinho mais rápido também de avaliar. Para autoavaliação docente, é bem similar a isso que a gente fez para avaliação do aluno. A gente tentou deixar ao máximo próximo um instrumento do outro. Então, até o número de questões ficou muito próximo, não me lembro se foi exatamente o mesmo, mas é muito próximo. A avaliação antiga do docente era ao estilo do aluno também, então ele clicava no item de avaliação e abria as atividades de ensino / turma que ele tinha, e aí ele deslizava a régua até a nota que ele precisava atribuir, ou não se aplica, e aí depois, avaliando, ele poderia fazer um comentário para cada um desses itens. Agora, a gente apresenta também organizado por atividade de ensino. Então, ele vai poder avaliar por conjunto, né, tudo aquilo que ele precisa dentro daquela atividade de ensino. Então, por exemplo, para essa atividade, ele avalia 11 questões que são voltadas à atividade de ensino. Caso ele tenha mais do que uma turma, esse bloco vai se repetir aqui para avaliação, com os 11 itens. Ao final, ele tem um espaço aberto para aquela atividade de ensino. Isso não tinha no instrumento antigo, passa até agora para autoavaliação, visto que o aluno também tem. Então, aqui é um espaço importante para que o docente possa fazer um comentário sobre aquela atividade de ensino. E assim,
para todas as atividades de ensino que ele, se não me engano, são 11 aqui, e 2 ficaram não relacionadas à atividade de ensino. Em si, são questões que a gente colocou como questões gerais que não estão atreladas exatamente a uma atividade de ensino ou uma turma. E ficaram nesse último bloco. Por fim, ele tem também o espaço aberto, isso ele já tinha nesse instrumento, e ele continua tendo um espaço aberto para livre manifestação ao final do instrumento. Então, são essas as principais alterações, né? A escala, o elemento da escala, né, que passa a ser por botões, e a apresentação por atividade de ensino, além de equiparar os espaços abertos dos instrumentos discentes e docentes. Então, de minha parte é isso. Professora Soraya, não sei se mais alguma dúvida aqui quanto à aplicação. Vou fechar um pouquinho aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas alterações. Jordário, antes de tu fechar, só vou aproveitar aqui a tela. Vocês devem lembrar que o professor Elismar comentou, né, sobre o termo sustentabilidade. Aqui nós vamos ter, por exemplo, o termo diversidade e depois nós temos ali também o termo formação continuada. Então, como são termos, né, em que a gente acredita que precisa ter um esclarecimento sobre o que significa, se tanto o aluno quanto o professor colocarem o cursor, né, o mouse, em cima desses termos, ali vai aparecer. Então, o que é diversidade? Pode ser diversidade social, cultural, étnico-racial, de gênero, sexualidade, de capacidades, de neurodiversidade. Da mesma forma, também lá em formação continuada, para o professor. Aí, ó, o que pode ser uma formação continuada? Cursos, palestras, oficinas. Então, com essa possibilidade, a gente consegue ainda reduzir o tamanho da questão, né? Consegue reduzir a redação e não deixar de explicar exatamente o que é aquele termo. Então, só para aproveitar que o Jordário estava com a tela compartilhada. Obrigada, Jordário. Tá ótimo, eu posso até deixar assim, conseguir visualizar numa outra tela aqui também, então até vou deixar aqui, se o pessoal tiver dúvida a gente pode ir mostrando também, mas entendemos e ao longo, falando um pouquinho do processo de construção, ao longo desse processo a gente foi montando esquemas dessa mudança, porque são alterações que a gente tinha vontade de fazer já há algum tempo e às vezes não tinha condições de fazer. E com essa proposta de alteração que foi feita dentro da CPA, essa revisão de todo o instrumento, esse estudo dos blocos e do que realmente era essencial para a avaliação, nós já tentamos acompanhar também pensando no que poderia ser mudado em termos de melhoria de interface para o aluno e para o docente. Então, a gente procurou revisar um pouco o espaço aberto, que o pessoal comentava dos instrumentos. Então, a gente tinha uma reclamação importante sobre o elemento em si, que não era nada bom de avaliar com a régua, né, deslizando a régua. Então, a gente tentou transformar isso para botões. Fizemos um estudo também sobre a escala para essa alteração. E dentro de tudo que foi discutido com essas pessoas que nos acompanharam e nos ajudaram aí, todos acharam bem importante essa alteração e acho que vai contribuir bastante para a melhoria do processo de avaliação. Colegas, se tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Por favor, fiquem à vontade. Sem dúvida, Roberto, já vai ser um grande piloto, né? Um piloto censitário, praticamente. Já vamos, sem dúvida, colher algumas informações importantes para a melhoria do próximo semestre. A ideia é exatamente essa, que a gente possa ir melhorando o instrumento semestre a semestre. Como o Jordário comentou, do ponto de vista do sistema, né, acaba dando muito trabalho e a gente leva um tempo até conseguir fazer essas mudanças. Então, aqui também fica o nosso agradecimento ao Jordário, também ao apoio do CPD, para que essas mudanças pudessem ser realizadas.
Roberta e a Jaqueline comentam dessa alteração desse piloto para esse ano e dessas informações, né? A gente está trabalhando também junto com a SECOM uma espécie de campanha, um material de divulgação reforçando essa mudança na avaliação. Então, estava pendente de alguns caminhos que a gente está ajustando, a gente procurou também, como fez uma revisão importante, está revisando tudo já, né? Então, a gente está mudando também um pouco o acesso do aluno, principalmente. A gente tentou fazer isso na área do docente, que é um caminho um pouco longo para o questionário, né? Mas isso a gente não conseguiu fazer para agora. Tem algumas funcionalidades que a gente vai melhorar ainda, que vai aplicar apenas para o semestre que vem. O aluno ele vai acessar também por pendência agora, que nem isso o aluno da pós-graduação já faz assim e o docente também. Então, acessa o portal e vai receber uma pendência para preenchimento do questionário. Então, essa é uma mudança. Ele acessava por uma espécie de pop-up que aparecia lá na aba do aluno. Lá a gente vai manter apenas uma mensagem de motivação para que ele faça a avaliação e também vai haver uma alteração pequena, mas importante no acesso do aluno. Ele tem no portal do aluno alguns links um pouco espalhados de avaliação. Então a gente está ajustando agora essa última pendência que falta para a publicação do material. Ele vai ter um menu específico de avaliação institucional. Então, hoje, por exemplo, ele acessa o questionário dele no menu matrícula. Lá ele tem a avaliação docente por docente e a avaliação da infraestrutura por lá. Então, vai ter um menu específico de avaliação institucional. E aí a gente vai concentrar tudo que for de avaliação, vai ficar ali para acesso do aluno de graduação. Então, essa já é uma mudança e a gente está produzindo junto com a SECOM alguns cards para divulgação em redes sociais e tudo mais, com esses pontos que foram mudados, justamente comentando que foram algumas reclamações que a gente foi coletando ao longo do tempo e agora a gente tentou mudar para melhorar um pouco, visando aquilo que o aluno e que o docente nos pedia para fazer, né? Então, a gente está produzindo uma campanha nesse sentido. Então, logo a gente tem esse material, a gente vai disponibilizar já para os núcleos de avaliação também. A gente não quis fazer nenhuma divulgação antes dessa divulgação institucional, Jaqueline, por isso que está sendo dado esse primeiro passo aqui na semana de avaliação, e assim que nós concluirmos a semana, aí sim nós entramos com uma campanha forte, como o Jordário comentou, com apoio da SECOM, que está nos auxiliando muito, para que toda a comunidade acadêmica tenha acesso a essas mudanças. E a gente, claro, conta com o apoio de vocês, dos NAUs, para que as informações também sejam difundidas nas unidades. Eu queria aproveitar a presença do professor Christian. Christian, fica à vontade, se tu quiseres nos falar um pouco sobre essa escala, né? O que nós teríamos de benefício dessa escala de 0 a 10 em relação àquela escala que nós tínhamos de 1 a 5. Respeito essa escala, perdão, ela é mais intuitiva. Então, se tu pudesse nos falar um pouco sobre isso. Obrigado, Soraya. É muito legal poder estar participando aí, né, pessoal? E também acho que todas as alterações constituem mudanças aí que podem melhorar bastante esse processo de avaliação. Pensando especificamente nessa alteração para passar, né, de 0 a 10, intuitivamente a gente pensa melhor de 0 a 10 ou de 0 a 100, né, desde a primeira infância não, mas dos primeiros anos da escolarização, a gente tem notas que a gente tem que pensar de 0 a 10, 0 a 100. Então, digamos que a nossa capacidade de atribuir um valor para alguma coisa nessa escala tende a ser mais padronizado e fazer mais sentido. Claro que o ideal seria realmente a gente testar o quão bem isso está funcionando e tal. Mas eu acredito que realmente é uma numeração que pode funcionar melhor, ela vai produzir um pouco mais de variabilidade também nos scores. Se eu não me engano, acho que a gente tinha algum efeito de teto, né, em alguns itens onde todo mundo tendia a chegar no ponto máximo ali muito facilmente, né? Então, aumentando um pouco essa possibilidade de pontos para marcar, pode ser que a gente esteja captando um pouco mais, né, dessas diferenças do que é o muito, muito bom para o bom ou para o mais ou menos bom, que talvez não fosse tão sutil numa escala assim com menos pontos.
Então, do 0 a 10, eu acho que tem ganhos importantes em relação a isso. E em relação aos itens em si, né, a redação nova, esse processo de neutralização reduz um pouco de um fenômeno que a gente chama de desejabilidade social, que intuitivamente a gente tende a endossar coisas que parecem boas, né, independente do conteúdo. Então, fazendo um item neutro, onde eu não predisponho algo a ser bom ou a ser ruim, eu reduzo um pouco esse viés psicológico, que é também um traço de personalidade, essa desejabilidade social, né? A gente tende a ser mais agradável, tende a concordar mais com coisas que se esperam que sejam, ainda, né, que numa avaliação as pessoas tendam a pensar que vão ser honestas e tal, essa desejabilidade social ainda tende a estar presente. Para além disso, existem vários estilos de resposta, como a aquiescência, que é a tendência a concordar com o item independente do conteúdo, ou desaquiescência, que é discordar de tudo independente do conteúdo, né? Então, eu acho que tem vários ganhos aí, tanto na neutralização quanto na alteração do número de pontos. Eu acho que nós vamos, agora aproveitando assim para responder também ao professor Nicolás, aquelas primeiras questões que nós tivemos lá no começo sobre a graduação, eu acredito que com essa nova escala, provavelmente a gente vai ter uma mudança no nosso perfil de notas, assim, me parece que agora a gente vai conseguir ter uma maior relação entre a parte qualitativa e a parte quantitativa, ou seja, aqueles comentários negativos ou com críticas, agora vão poder ser amparados também com notas mais baixas. Então, acho que, do ponto de vista geral, em especial estatístico, a gente está com um questionário mais adequado. A Flávia está comentando ali mais fidedigno, acredito que sim. Flávia, é claro que a gente vai passar também por testes, né? Vai ser o primeiro semestre, mas muito provavelmente, talvez ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, aí sim a gente venha a ter resultados mais consolidados, mais acurados e fidedignos. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro passo. Mas a gente acredita que essa vai ser uma mudança muito importante da qualidade do processo de avaliação da nossa universidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, nós estamos à disposição. Vou ligar aqui a câmera para não ficar tão impessoal. A gente acredita, sim, que esse... Obrigado, Jordário. A gente acredita que esse questionário mais enxuto, sem dúvida nenhuma, vai estimular mais o público, né, tanto professores quanto alunos, para fazerem a avaliação. A ideia, basicamente, é atender aquilo que foi solicitado, né? Um questionário mais enxuto, mais rápido para ser respondido, com uma compreensão melhor e, por consequência, então, também com respostas mais fidedignas, que aí sim possam auxiliar muito na questão da tomada de decisão. Muito obrigado. E as palavras da professora Eloá, Roberta, Edgar, obrigada. Alguma dúvida, algum outro comentário, algo que a gente possa esclarecer? Bom, acho que em função também do tempo, né, para a gente poder respeitar aqui a questão do tempo, nós vamos encerrando. A professora Alexandra já está conosco. Aproveito e novamente agradeço aí ao Jordário, todos os colegas por esse grande empenho nessa modificação do instrumento. Alexandra, por favor. Obrigada. Soraya, eu gostaria... Isso, eu ia chamar a Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada, professora Sandra. Bem, que tarde, hein? Que tarde intensa e que tarde de aprendizado tivemos hoje. Quero
parabenizar imensamente a todo o coletivo envolvido, ao esforço de cada um e de cada uma na construção, na elaboração, no ato de se debruçar, né, de mergulhar nesses dados, de ler atentamente, de conseguir extrair a essência desse volume, que é um volume gigantesco de informações, de ter esse poder de síntese, de construir um material de tamanha qualidade para ser compartilhado aqui. Isso só é possível porque estamos juntos, né? São muitas mãos envolvidas, são muitas pessoas pensando, elaborando e se esforçando para chegar nesses resultados. E levantamos aqui hoje questões potentes, questões fortes, né? Desafios para serem pensados, soluções para serem encontradas, e que essa comunidade continue de alguma forma conectada, porque é nessa troca, é nessa conversa, nesses diferentes pontos de vista que a gente vai conseguir encontrar as possíveis soluções, assim como chegamos agora a esse, acho que um grande finale aqui hoje, dessa tarde, né, com esse novo instrumento. Eu fiquei afastada da CPA há 3 anos, né? 3 anos atrás eu participei e retornando agora, então, para mim foi uma belíssima surpresa, um instrumento muito bem arquitetado. Agora estou ansiosa, curiosa também por para colocar ele em campo e para que a gente possa fazer, então, essas novas análises. Então, já deixo aqui meus super parabéns a toda a equipe que pensou esse instrumento, porque quando a gente pensa, a gente sabe o tamanho esforço, tamanha energia que a gente tem que dedicar em cada questão, em cada frase, em cada palavra, em cada termo que tem que ser pensado, como a gente escreve, o que ele quer dizer, como é que as pessoas podem interpretar. É um esforço muito grande. Então, muitíssimo obrigada, um super parabéns, e nos encontramos, né? Amanhã, quarta, quinta, sexta, temos aí uma semana recheada, né, de dados e de proposições. Então, muitíssimo obrigada. Aqui, da minha parte, só tenho a agradecer, Alexandra, Flávia e Sandra, muito obrigada pela parceria. Realmente começamos essa semana com o pé direito, com discussões excelentes. Muito obrigada a todos os colegas da CPA e da SAI por fazerem essa semana de avaliação acontecer, e muito obrigada a todos os presentes que estiveram conosco até esse horário pelo interesse no tema. Nos encontramos amanhã. Sandra, Flávia, fiquem à vontade. Bem, só ia dizer que a gente começou tão bem que começa a me preocupar como é que a gente vai manter o nível. A outra coisa é que a gente sempre pensa, o ERI passou, por que a gente tem que se preocupar com avaliar algo que a gente imagina que não queremos voltar? Mas foi impressionante o que essa sessão de hoje trouxe para a discussão. Fiquei bastante feliz realmente com esse novo questionário. Eu acredito que vamos ter sucesso aí com o aumento do número de respondentes, tenho certeza. Parabéns a todos que participaram hoje. E estamos aí na motivação e expectativa para amanhã. Verdade, eu também fiquei muito feliz com a tarde de hoje. Acho que todas as expectativas que a gente tinha foram superadas também. E como eu falei, né, no início, eu acho que essa semana de avaliação vai ser, né, uma semana que vai trazer muitas mudanças, né? A gente tem muitas questões que podem ser discutidas. E acho que vai ter uma repercussão em vários aspectos, não só na questão da avaliação especificamente, né? Então, eu queria agradecer a todos e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigada a todos. Não posso deixar de dar um recado aqui que a Ronise está puxando minha orelha. Pedir para que todos avaliem o evento, né? Estamos falando de avaliação, então, por favor, não deixem de avaliar o evento, dizerem o que vocês acharam dessa tarde, principalmente o que vocês gostariam de assistir, ouvir para as próximas semanas de avaliação. É a partir da opinião de vocês que a gente consegue construir os próximos eventos da SAI e da CPA. Muito obrigada a todos.